E aí, gurizada, beleza? A aula de hoje, então, vai ser sobre Sistema Internacional e Conversão de Unidades. Então, para começar a história, né, o Sistema Internacional é um sistema que foi criado para padronizar, né, as unidades de medida, né? Como você sabe, a gente aqui usa, por exemplo, o metro, né, como comprimento, e nos Estados Unidos eles não usam o metro, né, eles usam polegada, eles usam jardas, né, então esse sistema internacional é para padronizar as medidas, né, as unidades de medidas quando a gente vai fazer um trabalho internacional, né, a gente vai lá e usa sempre no sistema internacional, tá? Então aqui a gente tem algumas unidades, né, do sistema internacional. Então aqui eu tenho as grandezas físicas, né, o nome da unidade e aqui o símbolo da unidade, beleza? Nós vamos trabalhar primeiramente com essas três aqui, né? Quando a gente começa aí no ensino médio, né? A gente começa a trabalhar com as grandezas comprimento, massa e tempo, beleza? Então, o comprimento aqui eu tenho a unidade do sistema internacional, o metro, e o símbolo é um M minúsculo. A massa, ela é dada em quilograma e o símbolo dela é um kg. O tempo, o segundo, né, como unidade, e o símbolo é um S minúsculo, beleza? As outras ali a gente vai ver conforme vai passando o tempo, beleza? Então esse sistema internacional a gente usa para padronizar então as nossas medidas, beleza? Agora vamos ver como é que a gente transforma uma unidade em outra. O que significa isso? Significa que eu tenho outras unidades que são múltiplos e submúltiplos da unidade de medida do sistema internacional. Eu vou usar aqui como exemplo o metro, certo? E aí eu vou transformar de quilômetro até milímetro, certo? Então eu sempre transformo em metro, por quê? Porque essa é a unidade que eu vou usar, né? Eu posso até usar quilômetro, decímetro, centímetro no dia a dia, né? Mas quando eu vou usar no sistema internacional, eu tenho que transformar tudo para metro, certo? Então vocês podem ver aqui que quando eu tenho quilômetro e eu quero transformar para metro, eu vou multiplicando por 10, certo? Até chegar lá no metro. Então, do quilômetro para o hectômetro vezes 10, para o decâmetro vezes 10, para o metro vezes 10. Então, o que significa? Que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, aqui eu tenho 10 ao cubo, certo? E 10 ao cubo é 1000. Então, significa que 1 quilômetro vai ser igual a 1000 metros, certo? E assim por diante, né? Se eu quero transformar de milímetro, ok, para metro, ao invés de multiplicar, né, veja a setinha, eu estou dividindo, né, por 10 cada vez. Então, de milímetro para centímetro, divide por 10, de centímetro para decímetro, divide por 10, de decímetro para metro, divide por 10. Então, eu estou dividindo aqui por 10 ao cubo, ok? Então, vai ficar 10 elevado a menos 3, certo? Bom, vocês podem estar perguntando por que é 10 na menos 3? Tem uma aula aqui sobre notação científica, tá? No canal, é uma das primeiras aulas lá. Dá uma procurada lá que aí vocês vão ver direitinho por que fica 10 na menos 3 aqui, beleza? Bom, então, utilizando essa tabela aqui, né, esse gráfico que a gente usa, eu fiz uma tabelinha, né, para ficar mais fácil para a gente transformar, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho já então unidades, né, pré-fixadas, são as que eu mais uso, e aqui o valor delas, certo? Como é que eu vou transformar, né? Como é que eu vou converter uma unidade em outra? Essa tabela aqui para ficar mais fácil da gente usar na hora de fazer as transformações, né? Esses valores aqui, então, a gente acaba decorando, né? De tanto usar, a gente acaba decorando ela para usar na hora de transformar,
certo? Tem uma maneira mais fácil de transformar, né? Tem uma aula aqui que é o uso dos prefixos, né? Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver uma maneira bem mais fácil de transformar do que essa aqui, tá? Então, essa regra aqui, que a gente chama de regra de 3, né? Regra de 3 simples, ok? Então, essa regra de 3 simples é o que a gente usa para transformar unidades da maneira tradicional, tá? Como eu falei, tem uma aula de prefixos aqui no canal, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que tem uma maneira bem mais fácil de transformar unidades, tá? Então, o que consiste a regra de 3? Ela é chamada de regra de 3 porque ela tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. E como é que a gente usa essa regra de 3? Eu pego um valor que eu quero transformar, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o decímetro, certo? Então eu tenho um valor em decímetro e eu quero transformar ele para metro, ok? Então vai ficar da seguinte maneira: 4 decímetros, eu vou transformar ele para metro, ok? Então aqui, no lugar do número, vai ficar um x, certo? Que é o que eu quero descobrir, ok? Bom, eu estou relacionando decímetro com metro, ok? Então eu vou aqui na tabela e olho quanto vale 1 decímetro em metro. E eu coloco esse valor aqui embaixo. Então eu sei que 1 decímetro é equivalente a 0,1 metro, ok? Esses valores aqui, então, são fixados, né? Então, eu tenho que lembrar quanto vale cada coisa, tá? Então, muito importante aqui, na hora de montar essa tal da regra de 3, eu tenho que colocar a mesma unidade, uma embaixo da outra. Então, é decímetro embaixo de decímetro e metro embaixo de metro, ok? Muito bem, o que eu faço agora? Agora, eu multiplico esses valores cruzados. Por quê? Porque é como se eu montasse duas razões, né? Eu estou fazendo uma razão. Se 4 decímetros vale x, 1 decímetro vale 0,1, então eu faço a relação entre eles. Então é como se eu estivesse dividindo aqui e aqui, certo? Então a relação é 4 para 1, x para 0,1, ok? O que eu faço agora? Agora eu multiplico o cruzado, ok? Então vai ficar da seguinte maneira: 1 vezes x vai ser igual a 4 vezes 0,1, certo? Então eu vou multiplicar agora os dois lados, 1 vezes x vai dar x, e 4 vezes 0,1 vai dar 0,4 metros. Lembrando, por que deu metro? Porque é o que eu estou tentando descobrir. Então aqui no final eu coloco metro. Veja que aqui no meio da conta eu não usei unidades, certo? Porque eu sei que aqui é decímetro e aqui é metro. Então lá no final o que está faltando? Está faltando o metro. Então essa é a maneira que a gente usa para transformar unidades. É uma maneira fácil, né? É só usar essa regra de 3. Mas como eu falei, tem uma aula aqui que mostra como transformar muito mais rápido quando a gente precisa usar esse valor em alguma outra conta. Beleza? Então era isso, gurizada. Valeu por ter assistido até o final aí. Deixa teu like, faz um comentário aí, coloca algum exercício que vocês queiram que eu faça. Me segue lá no Instagram, é profcris_física. Valeu? Fui!